Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Muita paz, muita alegria no seu coração, muita força de Deus. Estamos no domingo. Hoje, domingo, né? Pelo menos nós estamos aí na liturgia dominical, 16º domingo do tempo comum, e vamos fazer a nossa reflexão da liturgia dominical. Tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é um evangelho comprido, grande, tem algumas parábolas de Jesus, né? Vamos centralizar mais no evangelho. Mas a segunda leitura também é muito importante, porque é de Romanos capítulo 8 que São Paulo nos fala que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito ora em nós. Aqui nós precisamos entender que a oração, qualquer oração, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Não existe oração sem a presença e a manifestação do Espírito Santo, porque é Ele que nos leva a relacionar-se com o Pai. É Ele que nos leva a relacionar-se com Jesus. Então o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e o Espírito vem suscitando em nós na nossa vida de oração. Tá bem? E o evangelho de hoje é um evangelho comprido, grande, né? Mas forte, forte, forte para a nossa vida. Vamos ler o evangelho? Mateus capítulo 13, pega na sua Bíblia aí, do 24 até o 43. A nossa produtora falou que é 24 ao 43, tá bom? Vamos lá? Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousaram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atirai-o em feixes para queimar. Colhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, que faz fermentar toda a massa. Tudo isso lhes disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele e perguntaram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o reino de seu Pai
os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, que nós tenhamos ouvido para ouvir a palavra de Jesus, né? A primeira parábola que o Senhor nos conta é a parábola do joio e do trigo. É muito bem entendido e muito bem explicado, né? O que é o joio e o que é o trigo. Agora, uma coisa que nós devemos perceber, que Jesus fala aqui, é assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Irmão e irmã, quando Jesus veio aqui neste mundo, ele implantou o seu reino. Nós, católicos, fazemos parte desse reino. Nós somos membro do reino de Deus. E no mundo tem o joio e tem o trigo. Nós fazemos parte do reino, nós somos o trigo. Você é trigo. Acorda, você é trigo. Você é membro do reino de Deus. Aqui no mundo tem o reinado de Deus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos membros do reino de Cristo. Mas no mundo tem o joio, aqueles que estão no mundo, aqueles que fazem mal, aqueles que provocam escândalo. Irmãos, nós temos que ter cuidado para que nós não saiamos do reino de Cristo e veremos joio. Muito pelo contrário, nós temos que ser evangelizadores para trazer os que são joio, para que eles se tornem trigo, porque nós estamos no tempo da conversão, no tempo do anúncio da palavra, no tempo da evangelização. O Senhor deixou claro na parábola do joio. Ele explica a parábola do joio no campo. Quem semeia a boa semente é Deus, é Jesus, o Filho do Homem. Tá bem? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Olha, você é a boa semente. Nós somos a boa semente, porque fomos chamados por Jesus a participar do reino, a ser membros do reino. Nós temos aqui uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, nós temos uma dignidade de filhos de Deus. Nós temos que tomar consciência disso em nossa vida. Muitas vezes a gente vive a vida como se fosse tudo a mesma coisa e nem nos preocupamos que somos membro do reino de Cristo. E todo católico está no reino de Jesus. E que aqui nesse mundo tem o reino de Jesus e tem o reino de Satanás. E tem aqueles que são o pessoal da perdição, os que o demônio, olha o que ele fala aqui, ó, o inimigo que semeia o joio é o demônio, é o demônio. A colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos. E o Senhor um dia vai voltar, e ele vai mandar os anjos separar o joio do trigo, e o joio vai se queimar no inferno. E o trigo vai para o celeiro de Deus. Olha só que maravilha. Irmãos, nós precisamos perceber na parábola do joio e do trigo o que Jesus fala para cada um de nós. Membros do reino, nós fazemos parte desse reino. Nós temos uma dignidade de filhos de Deus. Não é o mundo todo que tem essa dignidade, não, irmãos. É lógico que compete a nós, a igreja, a evangelizar e buscar aqueles que são joio, porque hoje é o tempo da conversão. Nós estamos no tempo da mudança e não podemos permitir que um trigo vire joio, como muitas vezes acontece. Isso é o nosso trabalho, porque nós, como membros de Cristo, como dignatários do reino, como dignidade de reino, como filho de Deus, nós temos que anunciar o reino. Nós temos que evangelizar. Nós temos que proclamar Jesus Cristo para os quatro cantos da terra.
Porque quando ele vier, e ele vai voltar, vai separar o joio do trigo. É um problema sério. Nós podemos salvar muita gente. É só evangelizar, não é verdade? Então, a parábola do joio e do trigo quer nos alertar, mas também quer mostrar para nós que somos membros do reino, que somos filhos de Deus e que recebemos o Espírito Santo no batismo, somos um povo que vive nos sacramentos, nas bênçãos, na fé dentro da Igreja Católica, que é a igreja que Jesus instituiu e que foi inaugurado em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Olha aí, é você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu, cada um de nós, membros dessa igreja, membros da igreja de Cristo, que maravilha. Depois Jesus fala do parábola do grão de mostarda, que o grão de mostarda é a menor das sementes e ele cresce e dá uma árvore, né? Uma árvore que até os passarinhos abrigam na árvore. O que ele quer dizer com isso? A igreja, aquilo que ele semeou no mundo, ele semeou pequenininho. Lá na Palestina, com os 12 apóstolos, foi semeado pequeno. Mas essa igreja que foi semeada pequeno, ela vai crescendo, vai crescendo. Hoje já está no mundo todo. Você entende? É um grão de mostarda. Jesus veio e semeou. Agora a igreja, e aí compete a nós, fazer essa igreja crescer como membros da igreja, na evangelização, no anúncio da palavra de Deus. Essa igreja vai crescendo, vai crescendo. E cada dia vai influenciando mais pessoas. É como o fermento. A mulher pega o fermento, em 3 medidas de farinha, e faz fermentar toda a massa. Isso quer dizer o quê? Nós, irmãos, você e eu, na evangelização, no anúncio, nós vamos fazer fermentar a igreja, crescer a igreja, fazer com que a igreja cresça, convertendo aqueles que são joio, aqueles que estão no mundão, trazendo eles para perto de Deus. Essa é a nossa missão. O fermento vai crescer à medida que nós misturarmos na massa fermento. O fermento é você, o fermento sou eu, que somos filhos do reino. A massa é o mundo. Vamos lá fazer com que a massa fique toda fermentada. Você entende? Isso para nós é importantíssimo. Olhar que a igreja nasceu pequenininho, como um grão de mostarda, e ela está crescendo. Olhar também que nós somos o fermento e que temos que fazer a massa levedar, fazer a massa virar toda semente, a massa que é o mundo. E também no joio e no trigo, nós somos o trigo. Nós precisamos muito colocar isso no nosso coração, refletir isso em nossa mente. Jesus inaugurou o seu reino e todo batizado faz parte do reino. E no mundo nós temos 2 tipos de pessoas: aqueles que são do reino e aqueles que não são do reino de Deus. Aqueles que foram escolhidos para participar do reino e aqueles que estão no mundo para nós irmos atrás e trazer para o reino. Essa é a nossa função, é a função da igreja, é a missão da igreja. Não é missão da igreja hierárquica, institucional, é a missão de todos na igreja. O Senhor nos deu o munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Somos consagrados a Deus, somos aqueles que anunciam a palavra e somos aqueles que servem para transformar o mundo no reino de Deus. Esse reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depende de nós. E Deus conta conosco. Deus conta com cada um de nós para fazer o reino dele crescer. E isso para nós é importante. Que você, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos ouvidos para ouvir claramente a palavra de Deus e o chamado de Deus na nossa vida. Amém? Muita paz para você, muita alegria, um bom domingo, uma santa semana.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.